Adolescentes são os mais afetados pelo desemprego. Lei do silêncio ainda causa controvérsias em bairros residenciais. Jovens encontram dificuldades para entrar e permanecer no ensino superior. Na nossa entrevista de hoje, especialista fala sobre o barateamento da inseminação artificial. Começa agora o Lente Aberta. Segundo pesquisa realizada em agosto pelo IBGE, o número do desemprego caiu para 11%, diferença de um dígito em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, 12 milhões de pessoas ainda estão desempregadas. Os jovens com idade entre 14 e 17 anos estão entre os mais afetados. O jovem de hoje só quer saber de uma coisa: independência. Esse aí é o Cauê, e com ele não é diferente. Estava na hora também de ajudar a pagar alguma coisa em casa, comprar minhas coisas com meu dinheiro, não ficar dependendo só do meu pai e da minha mãe. Aos 16 anos, o estudante de ensino médio começou a procurar emprego, mas essa busca não está sendo fácil não. Entreguei o currículo em uma empresa em outra, não tive retorno nenhum. A situação do Cauê não é um caso isolado. 42% dos jovens com idade entre 14 e 17 anos estão fora do mercado de trabalho, segundo o IBGE. A Constituição brasileira restringe esse tipo de trabalho e, por isso, ela deve ser exercida de maneira específica. Um exemplo disso é a Lei do Menor Aprendiz. Com ela, jovens dessa faixa etária conseguem inserção no ambiente de trabalho. Para essa psicóloga especializada no mercado, a falta de maturidade pode ser um dificultador. O mercado de trabalho, na maioria das vezes, o que ele cobra das pessoas que procuram emprego é a experiência profissional. Um dos maiores desafios para os jovens é o fato de não ter a experiência profissional. O que pode ser feito para lutar contra isso é o trabalho do jovem no sentido de postura profissional, no sentido de olhar para o futuro, no sentido de buscar um diálogo com esses empregadores de uma maneira leve, tranquila, para que isso seja quebrado com o tempo. É um desafio muito grande. E foi olhando para o futuro que o Cauê resolveu aprofundar o conhecimento dele. A mãe do adolescente encontrou um projeto que tinha como missão educar para o mercado de trabalho. Ele não pensou duas vezes. Eles ensinam como se comportar no mercado de trabalho, numa entrevista, na sua empresa, como se comunicar, não falar gírias, mexer no computador quando for necessário, a escrever certo, a fazer currículo, o que colocar no currículo, o que não colocar. Com tanto conhecimento, a jornada pode se tornar mais fácil. A coordenadora do projeto deixa claro que o principal objetivo dessa formação é a felicidade dos alunos. O que acontece muito, assim, com toda a pressão do mercado financeiro, né, em relação a todas as pessoas, hoje a infância encurtou, a adolescência encurtou, né? Então os meninos e meninas, eles acabam não sonhando, eles não têm sonho, eles não sabem, é muito difícil ter uma perspectiva de vida de dizer, não, eu quero ser essa profissão, eu quero fazer isso, porque tudo vem muito rápido, né? E a responsabilidade também chega muito rápido. Então a ideia principal do Prepara é para que esses meninos eles consigam se conhecer os seus sentimentos, entender quais são os seus desejos, as suas vontades, né? Desenvolver habilidades e, a partir daí, conseguir olhar para um futuro e pensar em realmente ter uma profissão bacana. A psicóloga alerta: não são apenas os jovens que devem se adequar. Essa deve ser uma troca de igual para igual. É muito importante que as empresas comecem a olhar para isso com novos olhos. Porque se as empresas continuarem não contratando os jovens, o que vai acontecer é que as empresas não vão ter funcionários. Porque a mão de obra que está surgindo para o mercado de trabalho é a juventude. Então, a gente precisa cuidar dela. Mais informações sobre Educajovem você encontra no www.educandariorp.com.br. Você sabe como funciona a Lei do Silêncio? O termo Lei do Silêncio refere-se a um conjunto de leis federais que estabelece limites à geração de ruídos prejudiciais à saúde. Nossa equipe foi às ruas para conversar com quem mora próximo a bares e casas noturnas. Confira na reportagem de Beatriz Rossi. Quem mora ou possui comércio próximo a bares, muitas vezes se sente bastante incomodado. O som alto e pessoas nas ruas até tarde da noite costumam gerar muitas reclamações. Vizinho de um bar muito frequentado por universitários, que prefere não se identificar, já mora há um tempo ao redor do local e expõe a rotina dos barulhos. Como anda muito à noite, assim, a gente quer descansar, quer ver uma televisão, e é impossível isso, viu? Os finais de semana parece que calma a coisa, né? Que parece que muito pessoal
moram em república e tudo, então eles vão embora para casa. Mas até sábado, assim, a coisa corre. O que é divertido para alguns pode não ser para outros. O som alto dos bares após as 22 horas infringe a lei do silêncio prevista no Código Civil. A lei do silêncio, ela na verdade não é uma lei específica, ela tem um conjunto de regras, tanto do ponto de vista civil, em que você tem um direito de vizinhança que deve ser respeitado, um vizinho não pode atrapalhar o outro, seja no ambiente residencial, seja no ambiente comercial. É possível que nos municípios, nos mais distintos municípios, nós temos leis que imponham multa para aquelas pessoas que tragam som alto ou algum tipo de atividade que possa incomodar e perturbar a vizinhança. O advogado também fala sobre a importância de respeitar essa lei. Pode gerar o sujeito a ter que ir no fórum, ter que responder um processo, ter que pagar uma transação, ou se ele for condenado até mesmo, em alguns casos, trazer restrição de direito. A vizinhança por aqui acredita que o problema do som alto dos bares e dos universitários infringe a lei do silêncio. Só bagunça e bebendo. Bebe até. Outro dia você vê garrafa, você vê tudo pro chão aí. É duro. Mas, como o negócio tá para ser solucionado aí com a venda do bar aí para a farmácia, a gente está aguardando uma boa, sem querer brigar com ninguém, sem querer ter problemas. Esses bares próximos das universidades costumam ser muito frequentados pelos jovens todos os dias da semana. Vir ao bar, para quem trabalha o dia inteiro e estuda, é um momento de slowdown, de calmar um pouquinho as energias e curtir um pouco, esquecer de todos os problemas que a gente enfrenta o dia inteiro. Então, dar uma extravasada é bom e deveria ter um aval maior dos moradores que moram por aqui. O que muita gente não sabe é que a lei é válida em qualquer período do dia e para qualquer barulho frequente. Qualquer tipo de atividade que interfira, que perturbe o sossego, que trauze qualquer tipo de incômodo, barulhos repetitivos, pode se aplicar, por exemplo, como uma fábrica que cause um ruído terrível durante o período de trabalho, porque ela pode trazer perturbação ao sossego também em horário comercial. Então, não existe uma perturbação ao sossego apenas em horários delimitados, é mais um grande mito que a gente tem que tentar desmistificar. E no próximo bloco, o preço da inseminação artificial caiu. Mas será que o método realmente está mais acessível? E você vai ver também as dificuldades dos jovens brasileiros de ingressarem nas universidades. O Lente Aberta volta daqui a pouco. No Brasil, apenas 17% dos jovens adultos atinge o ensino superior, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Desse percentual, a taxa de ingresso é maior entre os alunos que estudaram na rede privada, 79% contra 36% da rede pública de ensino. O perfil de renda também é bastante desigual. No nível superior, a maioria dos universitários é composta de alunos cuja renda domiciliar per capita está no grupo dos 25% mais altas no país. A dificuldade para entrar e permanecer na faculdade é o tema da nossa próxima reportagem, com o repórter Luan Porto. Assim que terminou o ensino médio, Renato queria ingressar em uma faculdade. Ele lembra das dificuldades na época e da pouca informação que tinha sobre os processos para entrar em uma universidade. Não tive informação suficiente para isso. Então eu saí do terceiro ano do ensino médio em 2011 e logo depois já fui fazer uma faculdade que acabou não dando certo. E foi assim, direto, não conseguir nota suficiente para o Enem e tudo mais, para a ProUni, Sisu, nem nada. E entrei tentando financiar também, assim como a faculdade de hoje em dia que eu financio. Apesar das dificuldades, Renato lembra que com muito esforço conseguiu superar todos os obstáculos encontrados durante o curso. Teve alguns momentos bem complicados, assim, que aí você tem que correr atrás, pedir dinheiro emprestado aqui, pagar tirar dinheiro de uma outra coisa dali para cobrir a faculdade, que para mim é o mais importante no momento, né? Mas acabou passando, assim, deu para ir, como eu disse, semestre a semestre, um passo de cada vez, deu para ir superando as dificuldades. Ingressar em uma universidade particular não é fácil quando não se tem recursos financeiros, mas também existem dificuldades no ingresso em uma universidade pública. Vinícius se deparou com essa realidade quando chegou no campus da USP.
eu tive um choque com o contraste, tipo, tudo que o campus pode oferecer e o fato de eu não fazer ideia disso antes de entrar aqui. Eu fiz um questionário, eu fui em 4 escolas e de 193 alunos do T1 do ensino médio, de 4 escolas públicas, apenas 13 sabiam o que é a FUVEST, tipo, de 193. Então, tipo assim, eu percebi ao longo desse tempo com o projeto, desde 2016, que o aluno de escola pública enfrenta 2 processos seletivos, o padrão, que já é difícil bastante, e um primeiro, que é a dificuldade do acesso à informação. Segundo dados de 2018 da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, apenas 17% dos jovens brasileiros entre 24 e 34 anos atingem o ensino superior. Além da dificuldade do ingresso, outro obstáculo encontrado pelos jovens de baixa renda é a permanência durante a graduação. Sabendo disso, Vinícius criou um projeto para tentar mudar essa realidade e ajudar os jovens que desejam ingressar em uma universidade. O Salvaguarda não é um cursinho, é um programa que se insere nas escolas públicas e funciona como uma espécie de extensão escolar. Basicamente, a ideia é trabalhar dentro de 3 frentes: motivação, conteúdo e informação. E com sentimento de realização, Vinícius conta sobre a preocupação com a captação de recursos para o projeto, mas também sobre o sentimento de gratificação vindo dos alunos. Eu só estou sempre tão na correria pensando em crescer, em conseguir mais recurso, que raramente eu paro para, de fato, aproveitar o momento, sabe? É uma coisa até que eu tenho que fazer mais. Só que toda vez que eu recebo uma mensagem, um texto, de repente eu falo, caramba, não tem preço. Com Renato não é diferente. O estudante reconhece as dificuldades passadas e agradece muito o esforço realizado pelos pais para conseguir terminar a graduação. Olhando para trás assim com as dificuldades e tudo mais, vendo a felicidade que minha mãe já está até previamente, de me ver aí quase formado e tudo mais, é bem gratificante. Eu nessa idade conseguir realizar meu sonho por contribuição deles, eu acho que não tem nada que pague. O avanço tecnológico e o interesse da população colaboraram para o aumento de 18% nas fertilizações por inseminação artificial realizadas no Brasil em 2018, segundo a Anvisa. E é esse o assunto da nossa entrevista de estúdio com o repórter Rony Barofaldi. Olá, estamos aqui com a doutora Ana Karina Bartman. Ela que é formada na UERJ em Medicina, mestre pela USP de Ribeirão Preto e doutora pela Unicamp. Atualmente, professora de Medicina e coordenadora do Centro de Reprodução da UNAERP. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você. Nós vamos falar um pouco sobre o crescimento que houve no número de mulheres brasileiras que procuram por tratamentos para engravidar. Doutora, antigamente não se falava tanto sobre esses tipos de tratamentos para engravidar. Por que houve esse crescimento? Eu acho que o crescimento está relacionado ao novo tipo de constituição familiar, né? Nós temos hoje muitas mulheres que deixam para mais tarde a gestação por causa do mercado de trabalho. Temos também segundos casamentos, né? Homens e mulheres que estão num segundo casamento. Algumas mulheres que procuram a gente fizeram laqueadura, já têm 2, 3 filhos de um primeiro casamento. E depois de um tempo acham um novo companheiro, né? Que não tem filhos ou que quer ter filhos com aquela mulher. Também temos os casais homoafetivos, né, que cada vez procuram mais, um direito que afinal de contas todos nós temos, né? Então, e fora o fato que as pessoas com câncer também estão preservando óvulos e espermatozoides, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo em relação às novas conformações familiares, a nova maneira como as pessoas enfrentam a sobrevida do câncer também. Então, isso faz com que a gente tenha um aumento expressivo, né? Tudo isso somado aos avanços tecnológicos. Exatamente, exatamente. E o custo desse tratamento é caro? É muito caro? Varia muito, né? Como exige uma tecnologia muito grande, assim, a gente precisa estar sempre antenado e a formação é longa, né? Mas depende muito da questão realmente de profissional, né? Existem clínicas que são muito exclusivas e que cobram preços astronômicos, e existem clínicas mais populares, né? A fertilização se popularizou nos últimos 10 anos enormemente. Então, o custo médio em torno de 15, 20 mil reais por tratamento, né? Por tentativa. E quais são os tipos de tratamento que um casal considerado com infertilidade pode fazer? A infertilidade, primeira coisa, a infertilidade não quer dizer que o casal seja incapaz de procriar, né? Na verdade, é um casal que tem dificuldade de gerar um filho, né?
Então a gente precisa avaliar quais são os problemas que esse casal está tendo, né? Se o problema é masculino, se o problema é feminino, se é um problema dos dois, porque às vezes a mulher tem um problema pequeno, o homem tem um problema pequeno, e a gente acaba tendo um problema grande quando se junta, né? Aquele casal. Então eu acho que a gente tem que avaliar cada casal individualmente. Então a gente pode fazer desde procedimentos muito simples, que é apenas estimular a ovulação daquela paciente, numa paciente, por exemplo, que não está conseguindo ovular, né? A gente tem muitas pacientes assim. A gente pode fazer inseminação, né? Que é só preparar um pouco mais o sêmen para se colocar dentro do útero, né? Que é o que a gente faz com animais. As pessoas têm um pouco de preconceito, né, de ouvir isso, né? Mas hoje a gente faz isso com bois, né, com vacas, na verdade, com equinos também. E a gente faz com o ser humano também e funciona muito bem. E a própria fertilização in vitro, que nesse caso a gente está captando então os óvulos da mulher e os espermatozoides do homem e fazendo a fertilização dentro do laboratório, para depois então se colocar no útero. Então basicamente são 3 momentos, né? Ou uma coisa muito simples, ou uma coisa intermediária, né? Um pouquinho mais avançada, ou então realmente a fertilização. Tá? E a fertilização é o que a gente mais oferece, né? Uhum. No caso da fertilização, as mulheres podem receber doações dos óvulos e engravidar. No caso de uma mulher que não tem óvulos mais, né, ou que tem óvulos envelhecidos, né, ou uma reserva de óvulos muito baixa, nós podemos fazer a ovorecepção, quer dizer, uma doadora, né, uma ovodoadora, ela doa os seus óvulos para uma pessoa que não tem e ela recebe. Lógico que o material genético vai ser da doadora, né? Mas a gestação só é possível porque aquela pessoa que está recebendo aquele embrião tem um útero normal, tem condições de saúde para gerar aquela criança, né? Para gestar, para parir, para amamentar, para educar, né? Então é aquela história de que mãe não é só um conjunto de células e uma carga genética, né? Ser mãe é uma coisa muito mais complexa do que isso. E feito o tratamento, tanto o parto quanto a gestação ocorrem normalmente? Dependendo do problema que a gente tem, né, algumas doenças interferem na própria gestação, né, mas normalmente, a partir do momento que a paciente engravida, costuma ser normal. Né? Certo, nenhuma dessas doenças estão atreladas ao tratamento que ela precisou fazer. Podem estar atreladas. Por exemplo, a paciente que recebeu óvulo de uma doadora, né? A gente sabe que paciente que recebeu óvulo de doadora tem um pouco mais de chance de ter doença hipertensiva, né? Doença de pressão alta, pré-eclâmpsia e eclâmpsia na gravidez. Tá? Certo. Muito obrigado novamente, doutora, por ter aceito o nosso convite e esclarecer dúvidas sobre um assunto que é tão importante, que precisa realmente ser falado. Obrigada a você. Nós retornamos ao estúdio, é com você, Luísa Foster. E o Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.